Estamos de volta para falar de saúde. As doenças alérgicas estão entre os problemas crônicos mais comuns na infância, na adolescência, também para os idosos. Essas doenças podem impactar diretamente a qualidade de vida dessas pessoas e também dos familiares. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui agora no SP Record o médico Pércio Roxo Júnior, professor e chefe da Divisão de Imunologia e Alergia Pediátrica da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao SP Record. Boa noite, muito obrigado pelo convite, viu? Doutor, a gente está aí já no outono, a gente já sente um tempo mais seco, as temperaturas um pouquinho mais amenas, período realmente complicado para a saúde, né? Principalmente de crianças e de idosos também. É um período do ano muito complicado, como você falou, para alérgicos e não alérgicos, porque nessa época, né, no outono, nós temos um clima mais seco, então a baixa umidade do ar é ruim para as vias aéreas, é ruim para a pele, que fica mais seca, então quem tem alergia de pele, por exemplo, coça mais, costuma ter reativações do quadro, né, dermatite atópica, por exemplo, e também os vírus respiratórios circulam mais nessa época. Por isso que a vacina da gripe sempre é iniciada no outono, antes do inverno, para já preparar o sistema imunológico a produzir anticorpos, para quando entrar na estação verdadeiramente complicada, que é o inverno, a pessoa já tem anticorpos prontos e produzidos para a defesa. E doutor, de que maneira essas doenças, né, impactam o dia a dia de crianças, de familiares, de idosos? Impacta do ponto de vista do sono, então aqueles pacientes que têm rinite, por exemplo, roncam mais, têm muito mais congestão nasal. Impacta do ponto de vista na escola e no trabalho, no caso do adulto, né? Porque aqueles que têm alergias de pele coçam mais e isso acaba atrapalhando muito, né? Atrapalha o sono, atrapalha as atividades laborais, atrapalha a criança na escola. Atrapalha do ponto de vista de ida a pronto-socorro, UPA, consultório médico, porque as pessoas pegam mais infecção nessa época do ano. Então impacta nesse sentido. Geralmente as pessoas usam mais medicações e assim por diante. Doutor, quais os sinais de alerta, então, que pais, que familiares, né, que têm idosos, que têm crianças em casa, quais os sinais de alerta, então, que eles precisam ficar realmente atentos para correr, por exemplo, para um atendimento? Bom, se for uma pessoa que tem asma, por exemplo, né? A pessoa que tem asma, geralmente ela começa com tosse, é uma tosse seca, importante, acompanhada de falta de ar e chiado. Então, se a pessoa sabe que tem esse diagnóstico e começa com esses sintomas, é a hora de procurar auxílio médico. A pessoa que tem rinite alérgica, por exemplo, começa a coçar nariz, coçar olho de forma intensa, espirrar muito, aqueles espirros seguidos, ter muita obstrução nasal, é o momento de procurar auxílio médico. A pessoa que começa com febre, dor de garganta, dor de ouvido, congestão, secreção espessa pelo nariz, dor de cabeça, é o momento de procurar um médico, que pode ser uma infecção. Então esses são os principais sinais de alerta, claro que vai depender da doença que a pessoa tem, mas basicamente seriam esses. E doutor, quando a gente fala de prevenção, o que pode ser feito? Tem algo que realmente pode ser feito para a gente evitar esses quadros alérgicos mais graves nessa época do ano? Tá. A prevenção é assim, ela é muito baseada naquele perfil de sensibilização do paciente. Então, vamos supor que você tem uma criança que é alérgica a ácaros. É extremamente importante a limpeza do domicílio, né, com um pano úmido, aspirador, não varrer para que a poeira não levante, usar as capas de proteção anti-ácaros no travesseiro e no colchão. Se a pessoa é alérgica a cachorro, gato, evitar o contato muito próximo, né? Então vai depender muito do que a pessoa é alérgica para fazer a estratégia correta de prevenção. Agora é essencial que as pessoas sejam vacinadas, essencial. Então proteção contra o vírus da gripe, que é o vírus influenza, que já começou a vacinação há 2 semanas, é importantíssimo, porque as pessoas que pegam o vírus da gripe, elas têm mais chance de desenvolver quadros respiratórios do tipo broncoespasmo, com chiado, falta de ar, etc. E doutor, escolas, ambientes fechados, realmente podem influenciar de maneira negativa nesses quadros, doutor? Nesse caso, influencia negativamente, porque é uma época, como eu disse, que os vírus circulam muito mais. Então, no caso da criança que fica na creche ou na escola, eles ficam aglomerados em locais mais fechados, um acaba passando para o outro. O pessoal da terceira idade que fica em asilos ou casas de repouso também tendem a ter mais complicações. A semana passada teve um surto, pequeno surto,
numa casa de repouso aqui, de terceira idade, onde vários pegaram o vírus da gripe e tiveram que ser encaminhados para o pronto-socorro. Então é uma época bem complicada. Doutor, o uso frequente de medicamentos, né? A gente sabe que muitas vezes esses quadros se repetem, você acaba passando ali, tomando algum medicamento sem nenhuma prescrição. Pode ser realmente um perigo, né? É um tiro no pé, né? É um tiro no pé, porque tem efeitos colaterais, não existe remédio bonzinho, tá? Não existe. Então fala, umas gotinhas de Tilenol, umas gotinhas de dipirona. Gotinha passa uma impressão que é bonzinho, entre aspas, nada é bonzinho. Tem pacientes que desenvolvem reações alérgicas graves com a dipirona, pacientes que desenvolvem reações alérgicas graves com o paracetamol, com qualquer medicação. Então, antes de se automedicar, procure assistência médica, porque aí vai ter uma orientação mais correta sobre qual a melhor medicação a ser utilizada. E doutor, você vem aí, né, o senhor vem de um lançamento, de um guia prático, né, com base em casos clínicos da Sociedade Brasileira de Pediatria, na verdade, Sociedade de Pediatria de São Paulo, né? Qual que é a importância desse guia? Para quem é esse guia, doutor? Isso, eu tive o prazer de coordenar, né, fui convidado pela Sociedade de Pediatria para coordenar esse livro, junto com outros 2 colegas de São Paulo, então a doutora Vera de São Paulo e o doutor Tim, que reside no litoral de São Paulo. E esse livro nós fizemos mais em termos práticos, com casos clínicos, para que o pediatra que atende pacientes com doenças alérgicas e doenças imunológicas, no caso os erros inatos da imunidade, que são imunodeficiências, vamos dizer assim, que eles tenham mais ferramentas para atender seus pacientes no dia a dia do consultório, no dia a dia da UPA, no dia a dia do pronto-socorro ou até do hospital que eles trabalhem. Então foi feito, o livro é muito atual, são temas muito atuais e todos os temas lá envolvidos são as doenças mais prevalentes, alérgicas mais prevalentes e imunológicas mais prevalentes e cada uma delas com um caso clínico ilustrativo para que o médico que vai ler tenha ferramenta para poder pensar naquela hipótese diagnóstica. Informações sempre muito importantes, né? Muito obrigada, viu, doutor, mais uma vez pela sua participação aqui, com esse alerta para pais, para familiares, que essa época é complicada realmente. Obrigada mais uma vez, doutor. Eu que agradeço. Até a próxima. Até.